eu tô indignado com o resultado do Lula, eu te explico por quê. Como eu disse no começo da entrevista, eu nunca votei no PT. Só que, além de nunca votar no PT, o PT não é uma força política democrática. O PT não é simplesmente uma galera que pensa diferente de mim. Eles são uma quadrilha. Eles agem como bandidos, eles agem contra a democracia, eles agem contra as liberdades, eles agem como uma patrulha, inclusive, contra o que você pensa, contra o que você acredita. E eles se valem de mecanismos que parecem democráticos, só que na verdade são verdadeiras formas de cerceamento de opinião. Cancelamento, a política de cancelamento que eles utilizam é uma delas. Então não há como você ficar silente depois de tudo o que aconteceu, depois dos escândalos de corrupção do governo Lula, do governo Dilma, depois do impeachment da Dilma, depois da prisão do Lula após ser condenado em primeira instância, em segunda instância, no STJ, no STF, mas por uma manobra judicial, esse bandido é colocado em liberdade, disputa a eleição, é eleito e nós temos que aceitar calados. Não dá. É natural e é necessário que a população se manifeste para que esse sujeito saiba que se, por um lado, uma parcela da população acha natural um bandido ser presidente, uma outra grande parcela não concorda com isso. E essas pessoas têm que ter o direito de se manifestar. Se por um lado eu acho que não, eu tenho certeza que não haverá um golpe militar, não haverá uma manobra dos militares que vão atender essa parcela que fala SOS Forças Armadas, do outro lado, eu acho que essa força da população canalizada, bem organizada, agindo contra o governo, assim como foi na gestão, no segundo mandato da Dilma, não haverá ambiente político para o Lula ser o corrupto que ele sempre foi. Não vai ter ambiente político para o PT simplesmente enraizar os seus braços em toda a estrutura política e fazer o que eles bem entenderem. E no primeiro erro do Lula vai acontecer aquilo que aconteceu com a Dilma. Esse sujeito, de alguma maneira, vai acabar sendo impeachmentado. E eu acredito que isso vai acontecer. Por isso é importante, toda a parcela da população que está indignada hoje, que ficou indignada no dia do segundo turno, que eles se mantenham organizados, que eles se mantenham revoltados. Essa chama que está dentro de todo brasileiro contra o PT não pode se apagar. E é importante que ela esteja acesa para, na hora que o Lula errar, a gente tirar essa serpente da presidência. Você acha que eu vou falar para você, o Barba sabe manobrar, hein? A Dilma não sabia. Porque eu concordo com você em tudo que você falou, mas eu acho que o problema é que a galera na rua se revoltando, indo pra cima com... Bom, não precisa muito das últimas coisas que o Lula já tá falando aí que vai fazer. Mas o problema é que ali, quando é a caneta dele e pra liberar a verba, etc., a gente sabe que o nosso político, como é que eles são, a maioria ali se vende. Eu não confio nos políticos. Eu confio na galera na rua, mas eu não confio nos políticos. Porque, tipo assim, falam assim, hoje, entrou uma base muito de direita, o PT não vai governar. Eu não dou um dia pra essa base já não ter metade dessa base. No dia 1 de janeiro, a hora que a caneta estiver na mão, não tem mais metade dessa base. Eu concordo com você, mas tem um ponto que eu discordo. Eu sei que boa parte dessa galera é vendável, não dá pra confiar em 100% do parlamento. É só a gente olhar os quadros eleitos, você vai ver gente ali que você vai torcer o nariz. Todo mundo tem um senso crítico. A questão é que existe uma coisa que eles gostam mais do que dinheiro, é o poder. E o que dá poder para esses políticos? Porque é através do poder que eles conseguem os objetivos espuros deles. Mas o que dá poder para eles? As pessoas que votam. A partir do momento que o eleitor deles começa a cobrar, você consegue jogar o pêndulo para outro lado e forçar esse parlamentar, mesmo que empurrado ladeira acima, a se opor ao governo. Isso deu certo em 2014 com a Dilma. Foi fácil? Não foi. Foi de 14 a 16, eu também. Eu tava lá. Entendeu? Foi na força do ódio mesmo, foi empurrado. Mas assim você consegue. Então, a partir do momento que o Lula assume o mandato, ele tem um vice com mais faro pra sangue do que o vice da Dilma. Vamos concordar. Entendeu? O Geraldo, ele virou governador após a morte do Mário Covas. Então, todo mundo fala no meio político que ele tem um faro para assumir mandatos. Ele já se porta como se o presidente fosse. Até porque o Lula é um vagabundo, nunca trabalhou na vida, nem agora quer trabalhar. Ganhou a eleição, foi tirar férias e largou tudo na mão do Alckmin. Então o Geraldo já está assumindo o posto de presidente. O Lula vai assumir, não vai governar de fato. Já vai
ser o preguiçoso de sempre, vai tentar fazer conchavo. Ele não tem a base ampla que ele tinha em 2003, nem em 2006, nem em 2010, nem a Dilma em 2014. Ele tem uma base muito mais crítica do que a base da Dilma em 2014. Há uma parte do parlamento com muito mais sede de vingança contra o Lula do que havia anteriormente. E se houver ambiente político para esses parlamentares, eles podem ser a pedra de toque para converter parte dos outros e assim criar um ambiente de oposição necessário, chamando o ministro em comissão, fiscalizando, fazendo requerimento, não deixando o Lula aprovar as suas pautas ideológicas. Por exemplo, Lula quer reativar o imposto sindical. 4 bilhões de reais que vai tirar do bolso seu, que está assistindo esse podcast, o trabalhador. Quem é responsável por isso? É o parlamento. Você confia no parlamento? Se tiver um parlamento razoável, capaz de fazer oposição, capaz de obstruir votação, ele não consegue aprovar. Continua sem imposto sindical. A grande maioria das propostas do Lula depende da aprovação do parlamento. Então, a pressão das pessoas, por isso que eu disse, você que está com essa chama de raiva contra o PT, de vingança, o momento de manter essa chama acesa é agora, porque isso vai barrar as pautas ideológicas. O Lula quer implementar qualquer porcaria de ideologia de gênero, o parlamento consegue barrar. O Lula quer colocar o banheiro trans, o parlamento consegue barrar. Eu barrei na Câmara, tem 2 semanas. Segurei na CCJ no peito, não passou. Aqui em São Paulo, quando eu for vereador, essa palhaçada não vai acontecer. Então, se tiver um parlamentar razoável em Brasília, a gente vai conseguir obstruir também.